Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade hoje no capítulo 13 de Atos. Domingo passado nós vimos aí os 4 primeiros versículos, os 3, na verdade. Hoje o texto que vai nortear aqui o nosso tempo é Atos 13, de 4 a 12, os versos 4 a 12. Vamos ver mais uma parte desse capítulo de Atos. Você abre aí nesse texto. O texto vai nos dizer o seguinte: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por podermos mais uma vez estar aqui reunidos como igreja para prestar culto ao Senhor, o único que é digno de receber nosso louvor, nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor fala conosco por meio dela. E nós pedimos, Pai, nesse momento, assim como o Senhor tem falado comigo ao longo desses dias, nesse texto aqui de Atos, que nós acabamos de ler, que o Senhor também fale ao coração dos meus irmãos e que possamos, Pai, como igreja, continuar crescendo em conhecimento da Tua palavra, colocando em prática em nossas vidas e cumprindo a missão a qual o Senhor nos chama. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Que o Senhor nos conduza, nos dê entendimento. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, essa passagem aqui, no domingo passado nós começamos a ver um pouco desse relato, ali nos 3 primeiros versos. Mas aqui Paulo e Barnabé eles são então enviados de Antioquia a uma missão. Nós vimos ali no texto anterior que o próprio Espírito Santo é quem chama esses dois homens e aqui agora eles são enviados nessa missão de proclamar o evangelho. E nessa primeira missão aqui, nessa primeira viagem, eles encontram ali um mago chamado Elimas, que se opõe à pregação do evangelho, à pregação da verdade, e tenta ali, de alguma forma, desviar o procônsul da fé. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, e Lucas deixa bem evidente isso para nós aqui, ao longo de toda a narrativa, ele confronta Elimas e revela ali a sua verdadeira natureza. Ele é apresentado ali para nós como sendo um falso profeta. E é interessante, enquanto eu li esse relato aqui, ele de certa forma lembra um pouco também o que aconteceu com Saulo, o Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, quando ele estava ali a caminho de Damasco, e nós sabemos ali que uma forte luz surge ali do céu, e o Senhor confronta ele, ele fica cego ali por um período de 3 dias, e o resultado desse encontro ali do Senhor com Saulo, o Paulo, é o que nós temos visto desde então, dessa ocasião aqui do capítulo 9, que nós estamos vendo agora aqui, como a vida de Saulo, que nós vamos ver aqui nesse capítulo que é o momento onde ele passa a se chamar Paulo, como a vida dele foi transformada, alcançada pelo Evangelho, por Cristo. E em Atos 13, o texto que nós acabamos de ler também, nós vemos uma dinâmica espiritual semelhante. Elimas, o mago aqui, ele é vencido por uma intervenção direta de Deus, e da mesma forma ele fica cego. Mas
diferente ali do que acontece com Paulo, né? Aqui no caso, o procônsul é quem é conduzido à fé, né, pelo poder da revelação divina, né? Isso fica claro no versículo 12. É, não foi exclusivamente ou principalmente por conta desse juízo de Deus sobre a vida do mago que Sérgio Paulo ele passa a crer, né, em Jesus, mas primariamente pela pregação da palavra, né, pela própria palavra de Deus. E já trazendo, para quem sabe aqui, contextualizando, né, é um relato aqui dessa primeira viagem de um desafio também, né, que os missionários eles enfrentam ali, Paulo e Barnabé eles enfrentam, né, nessa primeira viagem, uma oposição, né, que surge ali. E em nossa vida cotidiana nós também enfrentamos diversas formas de oposição, de mentiras que, assim como aconteceu ali com o procônsul, que o mago estava tentando dissuadir ele, né, de crer na fé cristã, né, nós também nos deparamos com essas formas de oposição, mentiras que podem tentar nos tirar, né, desse caminho da verdade. E essa passagem, ela então nos ensina a importância de nós ficarmos firmes na fé e de usarmos a autoridade que temos em Cristo, né, por meio da sua palavra, para confrontar o erro e também para proclamar o evangelho com coragem e amor. E é importante lembrar, abrindo aqui um parêntese também, aqui o texto ele está mais nesse contexto de pregação do evangelho, né, mais de uma oposição direta, mas algo que eu queria trazer aqui também para que nós refletíssemos é que nem sempre essas ameaças à verdade, à verdade do evangelho, elas vão aparecer em nossas vidas como um confronto direto, né, como algo aberto, algo evidente, como foi o caso de Elimas aqui. Muitas vezes essas ameaças, essas oposições, elas surgem de uma forma mais sutil, né? Às vezes quase que imperceptível, eu diria. Eu já falei aqui outras vezes, eu citei esse autor, mas James Smith, ele fala que o nosso coração ele está sempre sendo moldado por hábitos, né? Por práticas, por ritmos culturais que nos formam, né? Estão formando o nosso coração de alguma forma. E se nós não estivermos atentos àquilo com o que mais convivemos, nossas rotinas, aquilo que nós consumimos, entretenimento, os valores dos ambientes ao nosso redor, tudo isso pode, quem sabe, de alguma forma, ir lentamente ir nos afastando dessa centralidade do Evangelho, né? Colocando outra coisa no lugar que o Senhor deveria ocupar em nosso coração, né? E por vezes sem que nós nem sequer percebamos. Portanto, a batalha espiritual do cristão, ela não acontece apenas nesses grandes confrontos, né? Mas também na formação diária do nosso coração, né? Naquilo que nós amamos, naquilo que nós repetimos e naquilo que nós deixamos moldar de alguma forma a nossa imaginação. E eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais claro, mas pensa em uma pessoa que acorda todos os dias e antes mesmo, quem sabe, de levantar da cama, ela já pega ali o celular, abre Instagram, alguma rede social e começa, né, a ficar olhando ali, né? Quem sabe é o seu caso. Eu também eu faço isso às vezes, eu confesso, né? A primeira coisa às vezes que eu faço é pegar o celular. Mas imagine uma pessoa que faz isso, né, todos os dias, que é um hábito para ela, né? E ela não está procurando nada em específico ali. Não é como se ela tivesse acordado e quisesse procurar algo em específico, né? Algo que veio à mente, mas quem sabe aquela pessoa ali está só dando uma olhadinha, digamos assim, né? Tá vendo o que está acontecendo, se ela não está ficando por fora de alguma coisa, né? Mas nessa prática diária, aquela pessoa ali, ela, quem sabe, nesse uso aí das redes sociais, ela vai se deparar ali com pessoas, quem sabe, mais bonitas, pessoas com vidas mais interessantes, pessoas que têm conquistas maiores que ela, pessoas com opiniões fortes sobre algo. Né? Ela vai se deparar, quem sabe, com propagandas que parecem ter sido direcionadas exatamente para ela. E nenhuma dessas coisas ela vai ser apresentada ou é vista como uma mentira, né? Ou como um ataque direto à nossa fé. E possivelmente nem é esse o intuito, né? Primário. Mas tudo isso funciona como uma forma de liturgia, né? Que forma o nosso coração. E sem perceber, esse hábito diário pode estar discipulando, de certa forma, essa pessoa. Né? Quem sabe, essa pessoa,
ao fazer isso, ela está treinando seu coração para desejar a aprovação dos outros. Quem sabe ela está ali moldando a sua identidade por meio da comparação com outras vidas, as vidas de outras pessoas. Quem sabe aquilo está alimentando uma ansiedade, uma inveja, né? Quem sabe também construindo um amor por uma vida que não existe, né? Uma vida falsa que é apresentada ali. Quem sabe essa pessoa pode estar transformando a rede social ali como numa espécie de espelho que define quem ela pensa, né, que ela deve ser, né? E tudo isso, aquela pessoa ali, ela não passou por nenhum tipo de confronto direto, né? Não chegou alguém ali dizendo para ela que o evangelho é mentira ou algo desse sentido, né? Mas é algo sutil, né? Algo cotidiano e é algo que é formativo, né? É uma espécie de discipulado, só que sem Cristo, né? Eu trouxe aqui só um exemplo, né, da rede social, mas é, aqui não se aplica só a esse caso, né? E talvez não seja esse o seu caso. Talvez usar Instagram, qualquer tipo de rede social não seja um problema para você, né? E a minha ideia aqui não é colocar essas coisas como vilãs, né? Nesse sentido, que nos afastam de Deus, mas obviamente isso depende de como nós as usamos, né? E essa pessoa, ela não percebe, mas o coração dela está sendo moldado, né? E por meio daquela prática ali diária, o coração dela está sendo moldado, ensinado acerca do que é belo, do que é valioso, o que merece ser buscado. E é assim que, de uma forma lenta, né, lentamente o evangelho, a verdade do evangelho, ela pode estar sendo substituída por uma mentira, né, por uma outra coisa, né, sem que aquela pessoa sequer se dê conta ali do que está acontecendo. E isso não quer dizer que nós precisamos agora buscar viver numa espécie de bolha, né, isolado de todo o resto do mundo, né? Não significa que eu tenho que apagar as redes sociais, né? Eu não posso mais usar porque elas são ruins, né? Mas ah, como foi o exemplo aqui que eu trouxe, elas podem e de fato são também usadas para fins bons. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é que nós precisamos estar atentos e sermos honestos com relação às nossas práticas diárias, aquilo que nós consumimos, né? Quem sabe o que nós assistimos, as músicas que ouvimos, né? Isso não significa que, pensando, por exemplo, nas músicas, você só vai ouvir músicas que tenham diretamente uma mensagem bíblica ali, uma música gospel, né, digamos assim. Mas de que forma todas essas coisas elas estão influenciando você ou formando o seu coração? Será se alguma prática desse tipo ela está moldando o seu coração e distanciando você de Deus, né? Então, a ideia aqui, né, a minha proposta aqui é que nós pensemos acerca disso, né? Que esses confrontos, essas mentiras, elas não surgem somente num contexto por exemplo, de evangelismo, onde você é confrontado diretamente por uma pessoa que se opõe, como foi o caso aqui, mas também de formas mais sutis na nossa vida, né? E nós precisamos, como nós vamos ver aqui no texto, né, da dependência do Senhor, né? Nós já estávamos falando sobre isso desde semana passada, nós comentamos sobre isso no pequeno grupo na sexta-feira. Então, é importante que nós façamos essa reflexão, né, acerca de como a nossa vida ela tem sido moldada, né? Se ela tem sido moldada pelo Evangelho ou se tem coisas que têm nos afastado do Senhor. E em um mundo relativo, né, que constantemente está mudando aí seus conceitos do que é certo, do que é errado, nós temos uma verdade imutável e infalível, né? E essa verdade é a palavra de Deus, é a Escritura. Então, nesse relato aqui de Atos, nós somos desafiados, então, acerca dessa necessidade de discernimento espiritual, de preparação para quando nós formos desafiados, né? Seja em qualquer contexto que for, né? Mas nós seremos desafiados, né, em vários momentos da nossa vida. Outras mentiras, né, elas vão se levantar e nós precisamos, então, buscar esse discernimento, buscar clareza nas Escrituras para que nós possamos, então, assim como Paulo, responder com ousadia nessas mentiras. E essa ousadia de Paulo é um modelo, né, para todos nós, mostrando essa importância de nós estarmos cheios do Espírito, confiantes na nossa missão de compartilhar a verdade do Evangelho. E a verdade, aqui, pensando no conceito de verdade, ela tem um papel central na obra de Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, lá em João, que
o próprio Cristo, ele é descrito como sendo a verdade, né? E é através de Cristo que nós somos libertos dessas mentiras, dos enganos do mundo. E esse confronto de Paulo aqui com Elimas, ele também é um reflexo dessa luta contínua que há entre a luz e as trevas, né? E o resultado nós já temos aqui também, né? Assim como Elimas, eles saiu perdedor, né? Aqui nessa situação, nessa ocasião, essa luta entre a luz e as trevas, ela vai culminar, né, na vitória de Cristo sobre todas as formas de falsa sabedoria. Então, logo de cara aqui, né, olhando bem por cima esse texto, né, uma primeira lição que nós poderíamos trazer é que diante de qualquer oposição, né, nós precisamos permanecer firmes na verdade de Cristo, né, e defender o Evangelho com ousadia, com sabedoria, né, sabendo que Cristo ele é a nossa fortaleza, né, é a fonte de verdade que guia toda a nossa vida, ou que deve guiar a nossa vida. Como sempre, né, aí no seu boletim também tem a grande ideia, né, do texto de hoje. Está um pouquinho grande aí, mas foi a forma como eu consegui resumir melhor. É o seguinte: a verdade do Evangelho, manifestada pela autoridade de Cristo e guiada pelo Espírito Santo, sempre triunfa sobre a mentira, seja ela o engano explícito ou as oposições sutis que moldam nosso coração, e nos desafia a buscar refúgio e firmeza unicamente na palavra de Deus. Em primeiro lugar, que eu queria destacar aí, os dois primeiros versículos, 4 e 5, nos, nos contam acerca do começo, né, dessa missão, dessa comissão aí de Paulo e Barnabé. Vou ler de novo, os versos vão dizer o seguinte, 4 e 5. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Lucas, ele vai enfatizar aqui para nós que os missionários eles são enviados não pela igreja de Antioquia, mas pelo Espírito Santo. Não é isso? Nós falávamos sobre isso na sexta-feira também no encontro do pequeno grupo. Obviamente, a igreja teve ali um papel, né, no reconhecimento e no envio desses irmãos, mas a ideia aqui, e que Lucas quer enfatizar para nós, é que esse chamado, né, e esse envio, ele não foi algo que surgiu em primeiro lugar da igreja, né, mas surgiu do Senhor, né, que obviamente usou a igreja ali no processo. Então, foi o Espírito que disse à igreja para nomear Barnabé e Paulo, e o próprio Espírito, de novo aqui, que os mandou para o campo de trabalho. Né? E, consequentemente, Paulo vai falar em Gálatas 1, verso 1, né? Paulo ele pode dizer posteriormente que ele foi enviado não por parte de homens e nem por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Né? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente aqui é que esse envio aqui de Paulo e Barnabé não foi algo que partiu primariamente da igreja, né, mas do próprio Espírito Santo. É o Senhor que chama, né, que envia, né, que capacita aqueles que ele está chamando para a sua missão. E, portanto, né, foi o próprio Deus, né, quem mandou Paulo e Barnabé primeiro a Chipre, ali nessa primeira viagem, e depois nas viagens que seguiram ali na região da Ásia Menor. Né? E Barnabé, ele é natural de Chipre, né, que já havia sido pré-evangelizada por alguns cristãos que fugiam da perseguição, lá em Atos 8, nós vimos isso. Né? Então, guiado pelo Espírito e talvez ali também por ele já ser natural de Chipre, né? Mas o que fica evidente para nós aqui é que isso, até mesmo o lugar para onde eles foram, foi algo que partiu em primeiro lugar do Espírito Santo. Então eles estão ali determinados que essa seria uma boa localidade para começarem, né, esse novo ministério. Então eles se dirigem ali, eles estavam em Antioquia, eles vão a uma cidade portuária, né, chamada Seleucia, e dali eles navegam uma distância curta, relativamente curta, cerca de 100 quilômetros pelo mar, de Seleucia até a ilha de Chipre. E nós temos conhecimento, inclusive, eu não consegui trazer nenhuma imagem aí, mas até mesmo pelos geógrafos de hoje, que num dia claro, né, a pessoa que estava ali na costa da Síria, né, que é a antiga Seleucia, né, e se ela olhasse para o mar Mediterrâneo, ela podia avistar o contorno ali da ilha de Chipre. Né, era uma ilha com algumas montanhas, né, e era possível ver
a ilha, a distância. Então, é, essa possivelmente foi a visão ali que Paulo e Barnabé tiveram, né, ao chegarem lá. E eles vão então, né, eles embarcam ali. Era uma viagem que, quando os ventos ali estavam favoráveis, levava algumas poucas horas, né, menos de um dia. E eles desembarcam então em Salamina, que ficava na costa ocidental de Chipre, e que era a principal cidade ali e o centro comercial também de Chipre, que era Chipre. Pode passar bem, sim, acho que já tem um mapa, né? Mas Chipre é essa ilha aqui, ó. Então ela tem cerca de 225 quilômetros de comprimento, 96 quilômetros de largura, e as duas principais cidades, elas ficavam, uma na ponta ocidental, aqui é Salamina, e a outra na outra ponta, que é Pafos. E ainda aqui pensando sobre Chipre, né, que é onde eles Chipre abrigava diversas sinagogas, né, e sobretudo ali em Salamina também, que é onde eles haviam chegado, e havia ali já uma grande comunidade de judeus, né, de modo que eles passaram bastante tempo nessas paradas, né. O autor não nos especifica aqui quanto tempo eles passaram, né, em cada cidade, mas se olharmos para o texto no original, fica clara essa ideia de que eles não só passaram direto ali por Salamina e foram direto para Pafos, né, mas eles pararam ali, ficaram um tempo, né, pregando o evangelho. E aqui também, logo nesses primeiros versículos, no final do versículo 5, é apresentado para nós ali uma outra pessoa, né, que está junto com eles, que é João, né, João Marcos. E nesse processo aqui, nessas viagens, ele era ali uma espécie de assistente, né? E provavelmente ele trabalhava ali também na integração dos novos convertidos, né? A fé cristã, quem sabe também questões práticas, né? De acomodação, alimentação. E embora a igreja certamente já estivesse presente ali em Salamina, a igreja cristã, já tivesse um grupo de cristãos, como também em outras cidades, é interessante destacar que o ministério de Paulo e Barnabé foi dedicado essencialmente ao evangelismo, né? Então, mesmo em cidades onde já havia uma comunidade cristã, eles ainda assim se dedicaram também a continuar evangelizando. E João Marcos, ele em alguns outros momentos ele também vai ser apresentado aqui, né, sempre nessa ideia de ser um assistente, né, uma espécie de assistente, né? Possivelmente ele não foi enviado diretamente pela igreja, né? Não recebeu esse chamado da parte de Deus, assim como Paulo e Barnabé, mas ele estava ali junto com eles para auxiliar, né, sobretudo nessas questões mais práticas, né, do dia a dia. Então, esses dois primeiros versos, 4 e 5, eles nos lembram, né, um ponto importante aqui dessa importância de buscar a orientação do Espírito Santo, né, do Senhor, em nossa própria missão de vida, né? Fica muito claro para nós, ali desde o verso 1 e até agora aqui, que aquela era uma igreja, né, e tanto Paulo e Barnabé também, eles estavam buscando essa orientação do Senhor, né? O Lucas aqui vai deixando claro, ao longo do texto, que o Espírito Santo é quem estava conduzindo. Então, da mesma forma, né, a lição para nós aqui é que nós precisamos também, né, estar atentos quanto a isso, né, buscarmos a orientação do Senhor em nossas próprias vidas, no cumprimento da missão, né, e essa dedicação deles ao chamado mostra como nós também devemos nos preparar espiritualmente e buscar estarmos cheios do Espírito antes de enfrentarmos desafios, né, como eles enfrentaram ali. E nós também vamos enfrentar desafios no nosso dia a dia, em vários momentos. Então, nós precisamos, tanto no âmbito mais pessoal, né, de vida pessoal, mas como igreja, estarmos preparados. E algumas aplicações aqui nesse primeiro ponto. Você tem enfrentado desafios e decisões difíceis no trabalho? Comece a dedicar alguns minutos do seu dia para orar antes de tomar decisões importantes. Pergunte ao Espírito Santo como ele pode guiá-lo. Essa prática não só trará clareza, mas também poderá criar um ambiente de paz ao seu redor. Segundo, na escola você pode sentir pressão para se encaixar ou tomar decisões que não refletem seus valores cristãos. Busque a orientação do Espírito Santo em suas interações diárias. Ore ao Senhor para lhe dar coragem e sabedoria para resistir às tentações e ser um exemplo de amor e fé para seus colegas, mesmo em momentos difíceis.
Terceiro, se você está enfrentando conflitos familiares, pode ser tentador reagir com frustração ou impaciência. Dedique um tempo em oração antes de discussões difíceis em casa, pedindo a orientação do Espírito para conduzir suas palavras e atitudes. Além disso, incentive a sua família a orar junto com você. Quarto, em sua vida pública, você pode se sentir sozinho ou pressionado a se conformar aos padrões do mundo. Lembre-se de que os apóstolos, em Atos 13, dependiam do Espírito Santo para a sua missão. Envolva-se em uma comunidade de fé que também valoriza a orientação do Espírito. Quinto, ao servir na igreja, você pode se sentir sobrecarregado ou inseguro sobre as suas habilidades. Peça ao Senhor para ajudá-lo a reconhecer seus dons espirituais e como usá-los melhor para o bem da comunidade. Então, eu trouxe aqui algumas aplicações só para exemplificar, né, quantas áreas na vida, nas nossas vidas, nós podemos enfrentar desafios, né, seja no trabalho, na escola, na família, na igreja, na vida pública como um todo, né, e obviamente também na proclamação do evangelho, que também pode e deve acontecer em todos esses ambientes. Então, nós nós estamos lidando aí com uma série de ambientes, né, uma série de responsabilidades que nós temos e que nós vamos enfrentar decisões difíceis, nós vamos enfrentar oposição em algum momento, né? E isso envolve toda a nossa vida, né? Por isso a importância de nós estarmos dedicados em buscarmos a orientação do Espírito Santo, a lermos a palavra de Deus, né? A estarmos para estarmos preparados para quando esses desafios, essas oposições, essas mentiras surgirem em nossas vidas, nós possamos então responder a elas com a verdade do Evangelho. Em segundo lugar, os versos de 6 a 8, nós vemos aí o confronto, né, a corrupção ali, a mentira que aquele mago estava tentando contar e convencer o procônsul. Vou ler novamente os versos, eles vão dizer o seguinte, a partir do verso 6. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. A ilha de Chipre, ela tinha sido conquistada pelos romanos e tinha sido elevada ali à província imperial que se achava sob a jurisdição do Senado romano. E você deve ter percebido, inclusive, no mapa ali, passou antes, mas os apóstolos, eles seguiram ali mais pelo sul da ilha, né? Indo pela região mais costeira, né? Evitando a parte montanhosa da ilha. Né? E eles caminham ali por esse trajeto, né, que era são cerca ali de 160 quilômetros, que indo de Salamina até a cidade de Pafos, né, que ficava na outra ponta da ilha. E a cidade de Pafos, ela era famosa por suas construções, né, edificações, era uma cidade bem bonita, né, mas também era conhecida por ter um templo dedicado à deusa Afrodite. Acho que até tem uma foto aí. Deixa a próxima imagem. As ruínas aí desse templo que ainda existem lá, um templo dedicado à deusa Afrodite. E durante o reinado do imperador Augusto, Pafos ela foi destruída por um terremoto, cerca ali de 15 anos antes de Cristo. Mas logo ela foi reconstruída, né, com os fundos do próprio governo romano, e a cidade ela meio que se tornou ali um centro administrativo e religioso também da ilha, né, bem como Pafos era também a residência ali do procônsul romano. Né? E os procônsules, eles eram nomeados pelo Senado romano. Geralmente eles governavam ali durante um ano, né? E durante esse ano eles tinham autoridade tanto militar como judicial absolutas. E é interessante como em suas viagens missionárias, Paulo geralmente visitava as capitais, né? Especialmente aquelas onde residiam oficiais do governo romano. E em Pafos, Paulo e Barnabé eles encontram aqui esse procônsul romano, né, chamado Sérgio Paulo. E encontram também o mágico, né, que nós já vimos aqui. É um homem que interpretava sonhos, que mexia ali com o ocultismo, que era chamado Bar Jesus. E o nome Bar Jesus ele vem do aramaico, que quer dizer filho de Jesus, ou nos termos do Antigo Testamento, filho de Josué.
E Lucas nos apresenta esse homem aí como sendo um falso profeta judeu, né? Então, como judeu, Bar Jesus ele estava, né, possivelmente familiarizado com a ideia, né, com relação à condenação de Deus sobre os falsos profetas, né, mas mesmo diante desses ensinamentos ali do judaísmo, né, de Deus concernentes aos que praticavam magias, enfim, aos falsos profetas, Bar Jesus ainda assim, né, estava atuando ali sendo um falso profeta, e nós vamos ver aqui mais um pouquinho à frente de que forma, né, como ele estava atuando, né, sendo um falso profeta. Mas ainda sobre Pafos, né, o próprio nome da cidade, ele homenageava ali uma deusa síria, né? E por conta disso, né, dá para perceber que Pafos ali era centro de diversos cultos, né, diferentes, incluindo Afrodite, né, a qual tem a imagem do templo, que era famoso. E então não era algo incomum, né, encontrar ali alguém que fosse um bruxo, né, um mago. Então, logo após chegarem ali em Pafos, né, os apóstolos eles encontram aqui com esse que é o segundo bruxo ou mago que aparece no livro de Atos. E ele provavelmente ele era o astrólogo real, né, do procônsul, e é apresentado, né, como eu falei, como um falso profeta, porque ele se anunciava, né, como sendo um profeta, mas ele estava servindo a si mesmo, né, buscando lucro terreno. E Lucas não tem muito a nos dizer aqui acerca do procônsul, né, a não ser que ele era um homem culto ou um homem inteligente, né, indicando aqui que ele sempre buscava a verdade, né, e nós vamos ver também pelo contexto que de certa forma aquele homem, aquele oficial romano, ele estava aberto a receber a mensagem cristã. E como aconteceu em Atenas, qualquer novo pregador, mestre, ele era obrigado a ir falar com as autoridades para que as autoridades então verificassem se eles eram dignos, né, de se estabelecer ali na província, né, de pregar, enfim. Então, possivelmente esse teria sido o principal motivo, né, desse encontro de Sérgio Paulo com os missionários, mas o texto vai falar aqui para nós, né, e alguns estudiosos consideravam que é o fato de o procônsul querer ouvir a palavra de Deus, que isso já de alguma forma indica que ele estava aberto a aceitar a mensagem cristã. E Lucas aqui nesse momento ele indica que Bar Jesus ele tinha um nome grego, né? Ele também é chamado aqui de Elimas, que é uma transliteração do aramaico ou do árabe que significa mágico. E fica evidente para nós que ali na corte, né, de Sérgio Paulo, Bar Jesus usava esse nome dele em grego, né, no lugar do nome em aramaico. E no contexto também Paulo prefere aqui se dirigir a ele pelo nome dele em grego. E se por um lado a pregação do evangelho ela estava ali intrigando ou despertando a curiosidade do procônsul, por outro lado, ela estava mobilizando Elimas a se opor, né? Elimas era um mágico que se deu conta de que se Sérgio Paulo ele se tornasse um cristão, os seus serviços ali eles não iam ser mais necessários, né? E ele perderia ali sua fonte de renda. E além disso, Elimas ele era um judeu, né? E como grande parte dos judeus naquela época ele se opunha, né, cruelmente ao evangelho, né, aos mensageiros, né, da mensagem do evangelho de Cristo. E quando ele percebe ali então que Sérgio Paulo ele havia chamado os missionários a fim de ouvir o evangelho, né, sendo explicado, Elimas ele faz ali o que ele pode, né, o que está ao seu alcance para tentar dissuadir o procônsul de aceitar a fé cristã, né? E a situação aqui nesse momento, ela chega em um ponto crítico, né? Porque a partir do momento que ele se levanta ali em oposição a Paulo e Barnabé, né, de certa forma a veracidade do evangelho, da mensagem deles ali está em jogo, porque ou Elimas era um impostor, ou os impostores eram Barnabé e Paulo. E pensando nesse sentido, né, nessa ideia da oposição ali que se levanta contra eles, essa ainda é uma realidade para nós, né? Nós nos deparamos com diversas formas de oposição, de engano, de mentiras que tentam nos distrair da verdade de Cristo, né? Assim como Elimas tentou ali distrair o procônsul, né, de receber a mensagem de Cristo, né? E essa audácia dele ao tentar desviar o procônsul, ela apresenta um desafio, né, para nós identificarmos e superarmos essa oposição, né, com sabedoria, né, buscando discernimento que vem do próprio Deus, né. Aqui nós vemos a importância desses homens de Paulo e Barnabé estarem preparados, né, porque no momento que
a oposição surgiu, né, eles souberam como responder ali. Então, algumas aplicações aqui nesse segundo ponto. No ambiente de trabalho, você pode se deparar com tentações de engano, como a manipulação de informações ou a distorção da verdade para conseguir uma promoção. Ao invés de sucumbir à pressão, busque em oração a coragem para dizer a verdade e, se possível, incentive seus colegas a fazer o mesmo, promovendo um ambiente de trabalho baseado na honestidade. Então, no ambiente de trabalho, quem sabe você já foi tentado ou se deparou com uma situação onde você foi instigado a fazer algo ali que, de certa forma, estava contra a lei ou algo nesse sentido, né? Seja para algum benefício próprio, né? Quem sabe da própria empresa, né? Mas esse é um dos exemplos onde nós podemos estar sendo confrontados ou nos depararmos ali com mentiras, né? E talvez ali, numa perspectiva humana, né? Isso talvez vai ser algo bom, né? Você está buscando um fim bom, né? Uma promoção no trabalho, mas nós temos uma verdade, né? Como eu comentei logo no início, uma verdade imutável, né? Que é a palavra de Deus. E nós precisamos, em qualquer área da nossa vida, né? Quando nós nos depararmos com essas situações, ver o que a Escritura diz acerca disso, né? Mesmo que pareça ser algo inofensivo, né? Algo que não vai diretamente prejudicar ninguém, né? Mas nós precisamos estar atentos a isso. Segundo, na escola você pode enfrentar grupos de amigos que incentivam comportamentos desonestos, como colar em provas ou espalhar boatos. Esses enganos podem parecer inofensivos, mas afastam você da sua verdadeira identidade em Cristo. Ore ao Senhor pedindo discernimento e coragem para se afastar dessas situações. Terceiro, na igreja você pode perceber atitudes de hipocrisia ou divisões baseadas em fofocas, e essas formas de engano podem corroer a unidade da congregação. Busque a verdade e amor a fim de trazer à luz questões que podem estar sendo ignoradas, sempre guiando suas conversas de maneira edificante. Dentro de casa, você pode encontrar enganos nas pequenas mentiras que nós contamos para evitar conflitos ou desagradar os outros. Esses enganos podem criar uma barreira de desconexão familiar. Lembre-se do confronto de Elimas em Atos 13 e responda a essas situações com honestidade. Reserve um tempo em família para discutir abertamente sobre sentimentos, desafios. Então, nós nos deparamos com essas situações em várias áreas da nossa vida, né, em todas as áreas da nossa vida, e nós somos chamados, né, a agir, a confrontar essas situações, né, confrontar essas mentiras, esses enganos, essas tentações com a verdade da palavra de Deus. Terceiro lugar, terceiro ponto, versos 9 a 12, nós temos aí a confiança na conquista ali, no que diz respeito à pregação do evangelho. Os versos vão falar aqui, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão, saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Então, essa batalha, ou esse confronto, ele entra aqui em sua fase final, né? Logo no versículo 9. E aqui, né, como eu falei, o nome Saulo ele aparece pela última vez, né? E agora ele passa a se chamar Paulo desse ponto em diante. E na posição de missionário ali aos gentios, né, e cheio do Espírito Santo, Paulo então ele proficia ali uma espécie de maldição divina contra Elimas, né? Ele vai se dirigir a ele ali como o filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, né? E ele faz uma pergunta: quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, nós vemos aqui que Elimas ele havia se entregado, né, aos poderes do diabo, né? E seu poder não provinha de Deus, né? Apesar de ele se apresentar ali como profeta. Ele havia se tornado o oposto do que seu nome significava, né? Se você vai lembrar, Bar Jesus significa filho de Jesus. Ele estava agindo de forma totalmente contrária, né? Como um inimigo, né? De Jesus, de Deus. E de forma que Paulo vai se dirigir a ele aqui dizendo que ele estava cheio de toda espécie de engano e maldade. E claramente, né, com essa resposta de Paulo aqui, a,
ao mágico, né, ele desejava que o procônsul visse ali o absoluto contraste, né, entre toda a mentira, a falsidade, né, que aquele homem estava contando, né, em contraste com a verdade de Jesus. E o que nós vemos então como resultado disso, né, que esse mago agora, ele tendo se tornado inimigo de Deus, ele enfrenta ali o julgamento, né, por conta ali do seu pecado. E se nós lembramos, por exemplo, ali a ocasião onde Pedro confronta Ananias e Safira, né, que da mesma forma Paulo ele assume essa posição aqui, né, e de forma que ele que Elimas fica ali cego temporariamente, né? O texto vai falar que ele nem é mesmo capaz de ver a luz do sol, e esse é um castigo limitado, obviamente, né? E possivelmente talvez o Senhor estava sendo misericordioso ali com a vida daquele homem, né? Talvez dando um tempo para que ele se arrependesse, né, e acertasse as contas com Deus, né? Não não nos é relatado aqui o que que acontece com ele depois, né, com Elimas, se ele se arrepende, se ele não se arrepende, né? Mas é um quadro deplorável, né? Ver aquele homem ali, né, tropeçando agora ao redor, né, sem poder enxergar, né, pedindo para as pessoas levarem ele pela mão, né, para de um lugar para o outro. E o que fica claro aqui para nós é que nesse confronto aqui entre Paulo e Elimas, Paulo, né, ele triunfa, né, ao passo de que Elimas ele estava agora ali sem enxergar, né, tateando, né, na escuridão. E como resultado, o castigo divino que desce ali sobre Elimas chama a atenção ali do procônsul, né, que percebe que Paulo era de fato um verdadeiro profeta do Senhor e que Elimas era um falso profeta. E sempre que o Novo Testamento ele revela que Deus realiza um milagre, é interessante como o resultado é que as pessoas elas se voltam para o Senhor com fé. Por exemplo, quando Pedro curou o coxo lá no portão do templo, né, e várias pessoas ali creram em Jesus, Atos 3. Quando Deus feriu Elimas, aqui nesse caso com a cegueira, o resultado disso, né, foi também que Sérgio Paulo passou a crer em Cristo, né? Não primariamente por conta dessa situação, né, mas essa situação aqui deixou ainda mais evidente aquilo que estava sendo pregado, né, pelos apóstolos acerca do Evangelho. Né? Então, não é dito para nós se Elimas se arrependeu, se ele creu, né, mas Sérgio Paulo agora ele estava liberto ali das mentiras, né, que Elimas estava contando a ele. E agora ele cria no Evangelho, né, de Cristo, do qual ele havia sido dissuadido um pouco antes de acreditar, né? Tinha sido dito para ele, né, por meio de Elimas, né, para que ele não aceitasse a verdade do Evangelho. Romanos 10, 17, Paulo vai falar que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir vem da palavra de Cristo. E Lucas revela que as pessoas que as pessoas elas aceitam a Cristo quando elas ouvem o Evangelho. Né? Os samaritanos eles creem ali quando Filipe proclama as boas novas, Atos 8, 12. Filipe ele ensina o eunuco etíope que segue ali seu caminho alegre agora depois de ter entendido o que o texto diz, né, em Atos 8, 39. Cornélio e sua casa eles ouvem de Pedro o Evangelho e recebem o dom do Espírito Santo, Atos 10, 44. Né? E agora, Sérgio Paulo aqui vê o que acontece a Elimas e crê. Né? E Lucas acrescenta que ele continuava maravilhado ali com todos os ensinamentos, né, do Evangelho de Cristo, naquilo que estava sendo dito ali pelos apóstolos. E a história aqui, de certa forma, se encerra aqui, né, acerca do oficial romano. Lucas não nos conta mais sobre ele, né, levando em consideração aqui que o seu mandato ali levaria um ano, né? E depois desse período ele deixaria Chipre. Né? Nós não sabemos o que acontece com esse homem depois, né? Mas Sérgio Paulo ele serve então como essa marca da aprovação do Espírito Santo sobre o propósito missionário da igreja, né? De proclamar as boas novas ao mundo greco-romano. E o que nós temos falado, né? E visto desde o início do livro de Atos, né? Acerca de o evangelho agora ele está se expandindo, né? E não ser mais algo restrito só aos judeus, né? Mas o Senhor está levantando ali a igreja, né? Levantando missionários para proclamarem as boas novas em todo lugar, né? A todos os povos. Sproul vai falar algo interessante, um comentário sobre esse trecho aqui. Ele diz o seguinte:
De vez em quando, temos de olhar no espelho, temos de tirar a fachada e perguntar: onde está meu coração? Estou realmente confiando unicamente em Cristo para minha salvação? Ou estou me apoiando na minha performance, seja com que frequência eu vou à igreja, quantas obras tenho feito, quanto dinheiro tenho ofertado? Me abriguei na cruz de Cristo como minha única esperança na vida e na morte? Se eu me abriguei em Jesus, somente Ele é a porta de entrada para o céu e para a vida eterna. A cada momento que resistimos em entregar nosso coração por completo para Ele, o mesmo apóstolo que falou aquele falso profeta diz que estamos amontoando ira. Então eu digo: corra para Jesus, se não por outra razão, para salvar sua própria alma. E nós não sabemos, né, quantos dias nós ainda teremos, né, nós não sabemos quanto tempo o Senhor continuará sendo paciente, né, o Senhor, ele é longânimo, né, ele deseja dar uma oportunidade de aproveitarmos a graça, né, dada por Cristo. Mas o que acontece, né, como nós vimos aqui nesse texto, é que quanto mais Deus a prolonga, né, mais arrogante o homem vai se tornando. Né? Quanto mais ousado o homem ele está em sua rebeldia contra o Senhor, mais ele tenta se livrar de qualquer noção de julgamento, né? Quem sabe dizendo que Deus é um Deus de amor, né? E nós vimos hoje pela manhã acerca disso, né? Obviamente, sim, Deus é um Deus que nos ama, um Deus misericordioso, mas é um Deus também que é justo. Né? Então, e se nós pensarmos nesse sentido, é um Deus que ama, que nunca pune o pecado, ele não é de fato um Deus amoroso. Né? Deus é amoroso porque ele também é justo, né? Porque ele pune o pecado. Né? Então, procede, né, do próprio Jesus, do próprio Cristo, que todo ser humano estará perante, né, o Deus Todo-Poderoso e que prestará contas, né, por todo pensamento, ação, palavra vã. Então, esse é um chamado a nós também, para nós sondarmos o nosso coração, né, vermos quais mentiras, quem sabe, têm ocupado lugar ainda em nosso coração, se há mentiras, se há coisas que nós precisamos mudar, né, corrigir, nos arrepender. Mas algumas aplicações aqui nesse último ponto. No ambiente de trabalho ou estudos, você pode enfrentar a tentação de confiar em sua própria performance em vez de descansar na obra de Cristo. Reserve um momento para se examinar. Você tem dependido mais do seu esforço ou da graça de Deus? Lembre-se do contraste de Elimas e busque a confiança que vem de estar cheio do Espírito Santo para executar suas tarefas com integridade e humildade. Segundo, quando confrontado por ideologias ou filosofias no meio social ou acadêmico que pervertem os retos caminhos do Senhor, seja como Paulo diante de Elimas. Peça a Deus discernimento espiritual para identificar a mentira e ousadia para identificar a mentira e ousadia para defender a verdade do evangelho, não com agressividade, mas com a convicção de quem serve a verdade. Terceiro, em sua vida pessoal e familiar, é fácil cair na cegueira espiritual de ignorar o pecado ou adiar o arrependimento. A cegueira temporária de Elimas serve como um alerta. Se você tem amontoado ira, resistindo a entregar seu coração por completo a Jesus, corra para Ele hoje. Dedique um tempo de oração pedindo a Deus que tire a névoa e escuridão de qualquer área onde você tem tateado na vida. Quarto, ao servir em sua igreja, a oposição à verdade pode surgir de forma sutil, como doutrinas distorcidas ou foco excessivo em manifestações em detrimento da palavra de Cristo. Seja como o procônsul Sérgio Paulo, que creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Busque crescer no conhecimento bíblico para ter discernimento claro, valorizando a palavra como a fonte infalível de verdade que liberta do engano. Então, para concluir, nós vemos aqui nessa jornada, nessa viagem aqui de Paulo e Barnabé, um claro confronto, né, entre a verdade do evangelho e a mentira manifestada ali pelo engano de Elimas, né, o mágico. E o texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, que a missão ela é guiada pelo Espírito, o que fica claro para nós logo no início. Né? A eficácia na proclamação da verdade ela começa com a orientação e com o envio do Espírito Santo, né, que nos capacita para a missão e para os desafios da vida. Segundo, o engano ele é persistente. Né? O inimigo da verdade ele se opõe ativamente. Né? Elimas tentava ali desviar o procônsul,
E essa oposição, ela nos confronta, seja em tentações mais explícitas, mas também de maneiras mais sutis, né, nos hábitos, na nossa vida diária, e que de alguma forma podem acabar moldando o nosso coração para longe da centralidade de Cristo. Também a verdade triunfa pela autoridade de Cristo. O poder da palavra, ali vinda de Paulo, cheio do Espírito Santo, ela revelou essa verdadeira natureza do engano e trouxe um juízo, né, que embora limitado ali sobre a vida daquele homem, né, do mágico, ele serviu como um sinal para nós. O resultado ali foi a fé do procônsul, que ficou profundamente impressionado, né, com o ensino do Senhor, como o texto vai nos falar. E esse ponto aqui também é um alerta para nós. Essa cegueira ali física daquele homem, ela é um alerta acerca da nossa cegueira espiritual, né, que nós precisamos buscar nos livrarmos, né, dessa cegueira por meio da palavra de Deus, né, por meio de Cristo. E a ideia central desse texto, então, é clara, né, que Jesus Cristo ele é a verdade e a sua palavra é essa única fonte infalível, né, que nos liberta do engano, tanto do confronto mais direto, mas também quanto à cegueira que surge de forma mais sutil em nossos corações. E como Paulo ele vai nos lembrar, né, nós precisamos sondar o nosso coração, olhar para a nossa própria vida, né, e nos perguntarmos onde é que está o nosso coração, né? Será se eu estou realmente abrigado única e exclusivamente na graça de Cristo para a salvação? Ou será se eu estou me apoiando na minha própria força, né, ou em outras coisas que não no Senhor? O Senhor ele é longânimo, né, mas essa cegueira de Elimas ela é um alerta para a nossa alma, né, que nós precisamos correr para Jesus, né, porque somente nele nós encontraremos, né, somente nele está a porta para a vida eterna e de esperança na vida. Então o chamado para nós é esse, né, de buscarmos crescer nesse discernimento espiritual, né, para que o nosso coração ele seja moldado, né, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, não por outras coisas, né, e que para que nós possamos então também estar capacitados a confrontar essas mentiras, né, seja quais forem, né, que surgirem em nossas vidas. E para isso nós precisamos estar comprometidos, né, nesse relacionamento com o Senhor, né, de estudo da Sua palavra, né, de oração, porque somente assim, né, assim como foi com aquela igreja ali em Antioquia, com Paulo e Barnabé, é que nós vamos conseguir enfrentar essas oposições, né, não por nosso próprio mérito, por nossa própria força, né, mas pela força que vem do Senhor, né, e por meio da Sua palavra. Amém?